Olá, fãs de wrestling, sejam bem-vindos ao canal. Por acaso você já se perguntou o que faz um lutador ser bom? O que torna ele diferenciado dos demais? É certo que nos tornamos fãs de alguns deles mais do que outros, e isso nos leva a defendê-los quando há uma discussão sobre quem é melhor, ou até mesmo é o fator determinante para esperarmos o combate que esses wrestlers estão envolvidos. Por isso, nesse vídeo, irei ensinar os requisitos principais para avaliar um lutador, seja ele da WWE ou de outra empresa. Então vamos às listas. O primeiro requisito e o mais importante é a Ring Skill, ou em português, a habilidade em ringue. O wrestling pode ser um esporte de luta diferente dos demais, entretanto, acima de tudo, ainda é um esporte de luta. Dito isso, fica claro que o que devemos observar primeiramente em um lutador é a sua capacidade de performance dentro do ringue. E basicamente essa performance pode ser dividida em dois pontos. O primeiro ponto é o arsenal do lutador, que é chamado de moveset, ou seja, a quantidade de golpes que ele possui, bem como a variedade desses golpes. Então, quanto mais variado, criativo e de difícil execução forem os golpes do lutador, mais chance ele terá de possuir uma ótima ring skill. Isso inclui também o seu finisher, que do seu arsenal é o golpe principal, né? Então deve ser algo de grande impacto. Já o segundo ponto da ring skill diz respeito à qualidade desse golpe, pois de nada adianta um moveset grandioso se no momento de aplicar esses golpes o lutador erra ou aplica de qualquer jeito. É claro que até os melhores lutadores estão sujeitos a errar, mas quando isso torna recorrente, acaba sendo um problema para os combates, inclusive colocando a saúde dos outros lutadores em risco. Sendo assim, é de suma importância que o lutador saiba exatamente o que está fazendo, não pensando apenas em impressionar o público, mas sim impressionar com qualidade. Passando para o segundo requisito mais importante, nós temos a Mic Skill, que nada mais é do que a abreviação de habilidade no microfone. Não só de pancadaria vive a luta livre, todos nós sabemos o quanto é importante para a construção das histórias e das rivalidades, os diálogos entre os lutadores, as provocações e etc. Por isso, saber falar no microfone é algo muito observado no mundo do wrestling, principalmente na WWE. E para você poder avaliar a mix skill de um lutador, você tem que observar a facilidade que ele tem de interagir com o público, a fluidez do diálogo com os outros lutadores sem que pareça algo mecânico demais ou algo mal combinado, o tom de voz correto de acordo com o seu personagem, a utilização de muitas frases clichês ou sem muito impacto, a capacidade de fazer analogias ou referências criativas no momento de provocar o público ou algum outro lutador. Tudo isso está ligado a como o wrestler desenvolve a sua habilidade no microfone. Foi tendo uma grande habilidade no microfone, inclusive, que o The Rock conseguiu seu espaço no cinema e hoje é um dos atores mais bem pagos. É claro que nenhum deles precisa atuar como se fossem atores de Hollywood, mas o mínimo necessário de qualidade no microfone é requisitado até para que esses lutadores tenham uma chance maior de receber grande destaque na empresa e também para conduzir e construir uma rivalidade que nos agrade. O terceiro critério de avaliação é a gimmick, ou o personagem que compõe o lutador. A gimmick é algo que nem sempre depende apenas dos lutadores, pois na maioria das vezes fica a cargo da equipe criativa da empresa determinar qual personagem tal lutador vai possuir. Isso acaba em alguns casos isentando o lutador de culpa pelo fato de ter um personagem meia boca ou até mesmo ruim. Mas para avaliar se um personagem é bom ou pelo menos se tem algum potencial, deve-se reparar não só no jeito do lutador, mas também em alguns detalhes como a sua música tema e a entrada, os taunts dos lutadores, que são os símbolos que eles fazem, né, ou utilizam. Também deve ser observado as frases de efeito que cada um possui, as suas roupas de luta ou pintura corporal, mania simples de como o lutador segura no microfone, segura o título, né? Ou a maneira que ele comemora após uma vitória, ou reage após uma derrota, se ele utiliza de alguma malandragem ou estratégia para vencer os combates, ou atacar um lutador e assim por diante. Esses são os detalhes específicos que formam o personagem. Mas de maneira geral, o primeiro passo a ser avaliado é o comportamento do lutador como um todo, a história por detrás daquele personagem, seu passado, seu objetivo e sua característica. Mas tudo isso pode variar dependendo se ele for um personagem heel, do mal, né, ou face, do bem. Alguns estereótipos nós conseguimos distinguir
como personagens que são monstros invencíveis devido ao tamanho e o peso, e personagens de heróis americanos, de lutadores estrangeiros, personagens bizarros, entre outros. Vale dizer que quanto mais detalhes e maior desenvolvimento no personagem, que podem vir através das apresentações nos shows semanais e também nas storylines, maior será a chance dele ser bom. O quarto requisito, muitas vezes não temos o costume de reparar, mas quando ele aparece em cena, todos ficamos de boca aberta. Estou falando do selling, ou sell, que traduzindo para o português é como o lutador está vendendo o golpe, ou seja, como ele reage ao golpe. Podemos dizer que o wrestling é como uma dança, precisa de sincronia e da participação de ambos para que tudo saia da maneira correta. Quando um golpe é aplicado, ele não termina logo após que o lutador executa o movimento, mas sim com o outro lutador recebendo esse movimento e reagindo a ele. Por isso, esse casamento entre os lutadores é tão importante, porque para que possa acontecer essas sequências de golpes e momentos nos combates que nos impressionam, é necessário que os lutadores literalmente saibam apanhar. Não adianta muito um golpe bem aplicado, mas que é recebido de maneira errada ou fora do tempo, justamente porque a reação ao golpe é o que vai dar vida a ele e deixá-lo ainda mais bacana de ser visto. O selling é importante por isso, é o que ajuda a dar dinâmica às lutas, a complementar os golpes e finalizadas, e por muitas vezes o responsável por erguer o público da cadeira. O lutador que é todo duro na hora de receber um golpe ou preguiçoso para apanhar, certamente está longe de possuir um bom selling. Já o último requisito é o carisma. Pode ser um requisito meio besta, mas na verdade ele complementa os lutadores e podemos até dizer que é um sonho de consumo de um wrestler. O carisma está ligado ao quanto o lutador é querido pelo público, lembrando que até os lutadores heels podem ter carisma, pelo fato de ser algo que está intimamente conectado à reação que aquele wrestler causa nos fãs. Então, se um lutador é muito referenciado, é imitado ou seu nome e frases de efeito são sempre lembradas e propagadas em todos os shows, podemos dizer que este lutador é carismático. O mais engraçado é que não necessariamente o carisma depende do personagem do lutador. Em alguns casos ele se instaura sem explicação, ou porque de alguma forma estranha o público se identificou com aquele lutador. Um exemplo para ilustrar melhor é o caso do Fandango, que logo quando debutou possuía um carisma gigantesco que durou por um bom tempo até, mesmo possuindo um personagem ridículo de dançarino. O carisma não é o requisito mais importante desta lista, mas ignorá-lo é um erro, visto que no wrestling o entretenimento é um dos seus pilares, e como em todo meio de entretenimento, ter carisma por um personagem ou pessoa, ainda que sem motivo algum, é algo simplesmente que não pode ser ignorado, pois não são todos que conseguem tal feito. Bom, esses foram os principais requisitos para poder avaliar se um lutador é bom, ruim ou mediano. É claro que isso é apenas a minha opinião, inclusive existem outros requisitos que podem ser observados, mas estes 5 são praticamente suficientes para verificar o quão completo é aquele wrestler que você gosta, e talvez fazer com que você veja a luta livre através de uma perspectiva pela qual você nunca reparou. Por hoje é só isso, obrigado pela importantíssima atenção de vocês, comentem aí embaixo o que acharam da lista, não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para mais informações do mundo do wrestling. Grande abraço e um Sweet Chain Music no coração.